Olá! Neste Agenda Econômica, vamos conversar sobre a regulamentação do mercado de créditos de carbono. O tema pode parecer distante da maioria de nós, mas, na verdade, está na água que bebemos, no ar que respiramos e na comida em nossas mesas. E retorna à pauta do Senado, que deverá votar novamente o projeto de lei que cria o Sistema Brasileiro de Comércio dos Créditos de Carbono. O assunto é complexo e, por isso, eu convidei dois consultores do Senado, especialistas no assunto, para nos ajudar a entender melhor a importância dessa regulamentação. Ailton Braga é especialista em mercado financeiro e Habib Frasch Neto na área ambiental. Ailton, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Habib, muito obrigada. Vamos sentar, vamos conversar. Vocês vão nos explicar para mim, para os nossos telespectadores, para a nossa audiência na internet, o que é exatamente o mercado de créditos de carbono. A gente já ouve falar há algum tempo, mas eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que é isso, como é que vai funcionar no Brasil. Tem um mercado que já existe, mas vamos começar do começo. O que é mercado de crédito? O que é crédito de carbono, para a gente começar? Quem se anima? Tá. Primeiro, o crédito de carbono é basicamente um certificado que garante um certificado representativo de efetiva redução ou remoção de 1 tonelada de dióxido de carbono. Então, eles usam essa referência de quantidade. Um crédito de carbono sempre representa redução ou remoção de 1 tonelada de dióxido de carbono. E esses créditos de carbono têm origem em projetos que geram essas reduções de emissões, né? Pode ser, por exemplo, projetos de preservação florestal, substituição de um combustível fóssil por um combustível limpo. Quando você fala em retirar, é alguém que está emitindo, que deixa de emitir, mas por que o crédito? Como é que surge o crédito a partir daí? Bom, tem dois tipos de possibilidades. Uma é redução e outra é remoção. Redução é quando você evita emissões adicionais. E remoção, esse é mais complexo, você retira gás carbônico, gases de efeito estufa da atmosfera. A floresta, ela remove carbono. Mas estão em desenvolvimento tecnologias que permitem retirar carbono da atmosfera, remover carbono. Mas o crédito de carbono mais comum, ele evita emissões adicionais. Como é que se evita emissões adicionais? É como eu falei aqui do exemplo de substituir um combustível fóssil por um combustível limpo, ou preservar florestas, ou replantar florestas. Tudo isso reduz o volume de emissões. A gente ouve muito falar, né, desde os anos 90, principalmente, nessa questão ambiental, na questão do aquecimento. Eu queria que o Habib, que está nessa área aí de meio ambiente, nos explicasse um pouquinho, Habib, como é que surgiu essa ideia, né, de você pagar para alguém, e aí depois eu queria entender melhor. É alguém pagando para retirar e paga para quem? Como é que é esse mercado aí? Como é que surge? Antônia, o histórico do surgimento dessa ideia, que é você precificar a poluição, vamos dizer assim, ela surge nos Estados Unidos com um problema muito grave que havia da chuva ácida. Então, a chuva ácida ela era relacionada à emissão de gases industriais que continham enxofre. E aí, a Agência Ambiental Americana instituir um sistema em que uma indústria, para poder emitir esses gases, ela tinha que ter uma licença de emissão. E uma outra indústria que conseguisse diminuir suas emissões, ela poderia, digamos assim, vender o seu direito para uma outra indústria que não conseguisse reduzir. Vender o direito de poluir. Quer dizer, ela poluía, ela emitia 100, ela passava a emitir 95, esses 5 que ela reduzia, ela podia vender esse direito de emissão para outra, é isso? Vamos dizer, uma interpretação é que é um direito de poluir. A outra interpretação, que eu acho que é mais adequada, é que você impõe um custo à poluição. E aí isso gera um incentivo a que a poluição seja diminuída. Então não é bem que você compra um direito de emitir. Você é submetido a um limite e o custo seu aumenta, então você vai tentar sempre diminuir a sua emissão para que o seu custo seja menor, né? Então é uma lógica de mercado. Quando nós temos o protocolo de Kyoto assinado em 1997, o protocolo definiu alguns instrumentos de mercado, incluindo
com base nessa ideia americana, um sistema de comércio de emissões. E foi daí que você começa, então, a ver o desenvolvimento, principalmente na Europa, inicialmente, de um sistema de comércio de emissões, né, que, digamos assim, é o exemplo que nós temos, a regulamentação que o Brasil está buscando, ela se espelha muito no modelo europeu. Eu vou pedir ao nosso diretor para colocar aqui na tela, e aí eu acho que facilita um pouco até um resuminho para o nosso espectador, desse conceito aí, né, do crédito de carbono, né, de como é que ele pode ser trabalhado. Agora, você falou de um mercado voluntário que já existe e a gente está nessa lei que está em discussão, né, no Congresso Nacional, foi aprovada aqui no Senado em 2023, foi para a Câmara, foi modificada na Câmara, volta aqui para o Senado agora em 2024. Então, como é que fica aí a diferença desses dois mercados? Um mercado que já existe, que você falou que já existe, que é um mercado livre, voluntário, não sei qual é o nome exatamente, e esse mercado que está sendo regulado. Ou essa regulamentação vale para tudo? Então, atualmente já existe um mercado voluntário de carbono, em que empresas que não têm obrigação estabelecida por lei ou por regulamento compensam suas emissões comprando créditos de carbono. Esses créditos de carbono têm origem em projetos que geram reduções de emissões. Então, de um lado, você tem empresas tentando, por opção, compensando suas emissões, e outro, você tem projetos que geram reduções de emissões. Dá um exemplo para a gente. Por exemplo, empresas que a gente sabe que poluem muito, mineração polui muito, indústria química, petroquímica polui muito. Dá um exemplo para a gente como é que essa transação poderia acontecer. Então, eu vou pensar aqui na companhia aérea, que ela poderia tentar reduzir suas emissões, mas há dificuldades tecnológicas e de custos, né, para ela conseguir isso. Conseguir reduzir suas emissões. Então, ela tenta compensar, ela compensa suas emissões comprando créditos de carbono. E de onde vêm esses créditos de carbono? Vem de projetos, por exemplo, uma propriedade rural hoje no Brasil tem que preservar 20% de sua área. Preservar a vegetação nativa, né, de 20% de sua área. Em média, né? Na Amazônia é um pouco mais. Sim. Bem mais, na verdade, mais, né? 80%. E aí se esse proprietário, ele pode desenvolver um projeto que vai gerar crédito de carbono para preservar além dos 20%. Além dos 20% então, se ele obrigatórios. preservar 30%, ele tem direito a emitir crédito. Isso. Vamos supor que ele preserve 20% a mais. Então, ele vai preservar no total 40%. Dos 20%, que é além da obrigação legal, ali ele pode gerar créditos de carbono. Esses créditos de carbono representam emissões evitadas que ocorreriam com o desmatamento. E aí você tem todo um processo de certificação que passa por empresas que definem as exigências, o que ele precisa fazer para conseguir, para certificar os créditos, e também que vão fiscalizar esse processo ele não vai desmatar. Então, essa empresa ela vai fiscalizar que ele não vai estar desmatando. Quando é caracterizado que ele não está desmatando aquela propriedade, aí ela emite os créditos de carbono para aquele proprietário. Isso significa que aquele proprietário vai receber vai receber recurso, vai receber dinheiro por não ter desmatado. Ele vai receber os créditos, e os créditos vão ser vendidos para empresas que querem compensar suas emissões. Tudo isso no mercado regulado, que hoje não tem... voluntário. Ele é voluntário e não está sujeito a restrições imposta por regulamento ou lei. Nesse mercado já existem valores definidos para esses créditos? Quanto que é um crédito de carbono? Então, isso aí vai ser determinado pelas condições de oferta e demanda. Mas hoje, atualmente, é cerca de $5 por crédito de carbono, por tonelada de dióxido de carbono evitada, né, emissão evitada. Cerca de $5. No Brasil, né, Ailton? No Brasil. Isso muda de país para país. E muda de acordo com o tipo de projeto ali que gerou o crédito de carbono, a redução de emissões. Agora, a Bíblia, a gente já tem, então, esse mercado voluntário que o Ailton nos explicou, e agora a gente tem essa lei aí, né, para aprovar, para votar, para discutir, que está em discussão, esse mercado regulado.
qual a diferença se as empresas já estão se entendendo e já estão negociando isso aí com base em modelos de outros países? Qual a diferença, qual a importância dessa lei agora nesse momento? A importância é porque aí você tem um ente regulador que, nesses exemplos que o Ailton deu no mercado voluntário, as empresas, por decisão delas mesmo, né, em políticas de governança social ambiental, que na sigla em inglês é ESG, adotam essas metas, mas no mercado regulado você tem um ente público, em geral um ente público, que vai avaliar o perfil de emissões do país e o compromisso que o país assume, no nosso caso Brasil, e aí nesse inventário, vamos chamar assim, você sabe quem são os maiores emissores. Então a regulação vai dizer para esses grandes emissores, vocês vão ter que diminuir suas emissões ou compensar dentro de um mercado regulado. É diferente. Pode ser que uma empresa dessas no mercado voluntário nunca tomasse a decisão de reduzir suas emissões. Entendi. Deu para entender a diferença? Sim. Então vai ter um ente nacional que vai dizer, olha, você está poluindo muito, você está poluindo muito, o limite para vocês é esse. Isso, o limite, exatamente. A principal característica do mercado regulado é o estabelecimento de limites por setores e por empresas. E aí, para alcançar esses limites, as empresas vão ter que adotar novas tecnologias poupadoras, né, de emissão, ou comprar, tem a diferença de nomenclatura, não são créditos de carbono, são os direitos de emissão, que no projeto de lei é chamado Cota Brasileira de Emissões, vão ter que comprar cotas de emissão de outras empresas que reduziram as emissões além do seu limite. Vocês fizeram um estudo e foi a partir disso que eu os convidei para essa conversa, e eu vou pedir ao nosso diretor que eu preparei ali esses conceitos básicos para colocar aqui na tela, que eu acho que vai facilitar talvez esses conceitos que estão no projeto, né? No projeto de lei, porque a gente vai começar a ouvir, acho que até o cidadão comum vai começar a ouvir muito a falar, quem está lendo notícias, a gente tem então esses conceitos do que vai ser o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o direito de emissão, que é o que você estava falando, cotas brasileiras de emissão, esse certificado de redução ou remoção verificada de emissões, os créditos de carbono, que a gente fala em mercado de créditos de carbono, parece que é tudo, esse RED+, que eu quero que vocês expliquem, e tem um outro ponto que não regula a produção primária agropecuária, que o resto do mundo também não regula, e depois esse vai ser um tema à parte, a gente conversar por que a agropecuária não está sendo regulada. Então, isso aí é como se fossem títulos que podem ser vendidos no mercado? Esses são então, eu vou poder investir comprando o título de carbono no cidadão, não? Vai poder, é possível. Esse seria um mercado secundário, mas o objetivo final é a chamada aposentadoria desses ativos. Eles vão ser aposentados quando uma empresa formalmente chega ao regulador e compensa seu excesso de emissões com a aposentadoria desses ativos. Explica um pouquinho melhor como é que é essa aposentadoria. Significa o quê? Que ela não vai mais emitir esses ativos? A empresa está no setor regulado, ela tem um limite. Ela só pode emitir tantas toneladas de dióxido de carbono. E aí chegou ao final do ano, ela não alcançou o seu limite, ela emitiu mais. Então, ela vai comprar o direito de emissão, Cota Brasileira de Emissões, o CRVE, Certificado de Redução ou Remoção Verificada de Emissões, para cobrir o excesso de emissões. Vai comprar de quem? Ela vai comprar, no caso do CBE, ela vai comprar de outras empresas que estão no mercado regulado. E no caso do CRVE, ela vai comprar de projetos conduzidos fora do mercado regulado. Então, um projeto ali por exemplo, de preservação florestal, pode gerar CRVEs que vão ser utilizados no mercado regulado. Tá, então isso pode também virar um mercado entre países, porque tem essa história, a União Europeia vai investir no fundo da Amazônia para compensar suas emissões de gás carbono. China, fala um pouquinho para a gente, esse mercado que está sendo regulado internamente, pode vir a ser um mercado mundial e a gente entra nesse mercado? Na verdade, o grande impulso para a regulamentação no Brasil e em outros países é porque tem um artigo do Acordo de Paris, que é o artigo 6º,
ele prevê exatamente a possibilidade de transferência internacional de resultados de mitigação, ou seja, um país ou uma empresa de um país que conseguir reduzir suas emissões ou remover gases de efeito estufa, como o Ailton deu exemplo aqui, né, na agricultura, uma fazenda, esses resultados vão poder ser transacionados internacionalmente. Então, vamos dizer, o horizonte à frente é que vai existir um grande balcão global em que os países, não só entre países, entre empresas, tá, vão poder transacionar seus resultados de redução de emissões. O exemplo que você deu do Fundo Amazônia é um pouquinho diferente, porque o Fundo Amazônia ele é um mecanismo de RED+. Tá? Então, o RED+, ele tem, inicialmente, a ideia do RED+, não é de compensação de emissões. Então, por exemplo, a Noruega, ela doa para o Fundo Amazônia e aquilo que ela está doando é convertido em créditos de carbono que ela pode emitir lá na Noruega? Não. O RED+, a ideia inicial é um pagamento por resultado pelo desmatamento evitado. Os países que ainda têm muita floresta tropical, que conseguirem conter o seu desmatamento, eles são recompensados por isso. Não é offset, não é compensação, não é venda de crédito. Ele é feito para a floresta tropical, porque se a gente pensar no tamanho do Brasil, em biomas importantes que estão sendo devastados, como o Cerrado, aqui onde a gente está, a Caatinga, que já foi praticamente devastada, a Mata Atlântica, esses biomas também, a proteção desses biomas pode entrar nesse mercado de crédito de carbono? Pode, porque quando a gente fala florestas tropicais, digamos, florestas localizadas nos trópicos, vegetação, talvez fosse um termo melhor. Por exemplo, o Cerrado, e nós estudamos, eu ainda estou ligado à academia, estudo ecologia da restauração, o Cerrado tem uma quantidade muito grande de florestas, sobretudo matas de galeria, matas ripárias, ou o que a gente chama de cerradão, que é um cerrado mais fechado. E assim como o Cerrado, outros biomas também têm essa característica. Então, floresta não está só na Amazônia. Então, o mecanismo de RED, ele serviria também para o Cerrado, serviria para a Caatinga. Com certeza, se houvesse uma contenção do desmatamento, poderia haver um pagamento por resultados. Agora, como política pública, no Brasil, tanto que o nome chama-se Fundo Amazônia, né? Entendi. Como a maior parte, digamos assim, do desmatamento em termos absolutos, né, tem ocorrido na Amazônia, então... Ficou concentrado lá. Mas nada impede que isso seja também aplicado para outros biomas. Eu fiz um gráfico também, a partir, né, que está aí, eu vou pedir ao nosso diretor para colocar aqui, que é para a gente ver um pouco o tamanho da emissão de gás carbônico no Brasil, de gases de efeito estufa, né, porque não é só o CO2, no Brasil, e a gente é um dos maiores poluidores. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho, emissões brutas de 2 bilhões de toneladas, né, porque ali é 2 mil milhões de toneladas, então são 2 bilhões de toneladas, é o que o país emite por ano, é isso? Isso, é um fluxo. Esse foi a emissão, né, em 2022. Tá. Desmatamento, aqui se a gente juntar um pouco tudo, desmatamento é a maior responsável, usos da terra, né? Agropecuária, 27, é o segundo maior emissor, energia é o terceiro maior emissor, resíduos sólidos é o lixo, né? É o quarto e os processos industriais, que a gente sempre acha que quem polui mais é a indústria, né? Mas a gente está vendo aqui que quem polui mais é desmatamento e agropecuária. Mas esse desmatamento, em geral, é para o uso da agropecuária, né? Nós temos duas modalidades de desmatamento. O desmatamento legal, em que o proprietário ele está mantendo, em geral, no Brasil, 20% da reserva legal, mas ele ainda tem vegetação nativa e pode desmatar e o órgão estadual autoriza essa supressão. E nós temos o desmatamento ilegal, que a maior parte do desmatamento no Brasil é ilegal. Em geral, o desmatamento ilegal na Amazônia, a sequência dele é a ocupação pela pecuária. Infelizmente. Então, esse é um problema que a gente não pode ignorar ele, dizer, não. E nós temos uma outra questão que é o seguinte, nós estamos desperdiçando o nosso patrimônio natural. Se tivesse lá, a gente podia ganhar dinheiro com ele. Porque já tem muita área aberta.
para pastagem. 75% da área agrícola brasileira é pastagem, de baixíssima produtividade. Tá? A gente pode mudar o sistema de produção, aumentar essa produtividade e usar isso para, por exemplo, agropecuária, agricultura. Você diminuiria a pressão pela abertura de novas fronteiras agrícolas, aumentaria a renda do produtor rural, porque é claro que o produtor rural ele quer, digamos, o pecuarista. Para ele é melhor produzir 2 animais por hectare do que menos de 1, que é a média nacional. Né? Então, se você aumentasse a média de produtividade para 1,5 animal por hectare, a USP, a Exalc da USP, que é uma escola de ponta no Brasil, né, nessa área agrícola, vários pesquisadores apontando que seriam milhões, em torno de 60 milhões de hectares que seriam poupados. Então, um tema que foi o tema, assim, digamos, o que deu mais embates, né, foi no momento na primeira tramitação desse projeto, foi exatamente a questão de que o setor agropecuário ficou fora dessa regulamentação, não entra no mercado regulado. Expliquem isso para a gente, como é que o maior emissor de gás carbônico não fica dentro do mercado. Que de início, a proposta inicial, a lei não determinava quem seria regulado e quem ficaria fora do mercado regulado. Tudo isso iria para norma infralegal. Mas por uma questão política, né? Correlação de forças, né? Facilitar a aprovação do projeto, foi retirada o setor agropecuário. É possível tentar argumentar pela defesa dessa medida. Um dos argumentos seria que há dificuldades técnicas para se aferir o volume de emissões nesse setor, no setor agropecuário. Tem algumas questões técnicas aí que dificultam... De metodologias para aferir ali o volume de emissões, o que dificultaria estabelecer o limite, né? Já que você tem dificuldade de aferir, né, as emissões, mais difícil ainda seria estabelecer um limite. Outro argumento é que a agropecuária não está sujeita a limites de emissão em outros países, então você poderia ter problemas de competitividade, porque a agropecuária brasileira estaria competindo com outros produtores agropecuários dos países que não estão sujeitos a essa restrição, né, de redução de emissões. Mas, assim, particularmente, eu entendo que o melhor seria que não tivesse sido retirado o setor agropecuário, né, dada a relevância do setor, né. Já havia uma regra, um dispositivo que, quando a gente fala do estabelecimento de metas no mercado regulado, havia uma regra, essa regra ainda está no PL, que dizia que haveria um tratamento diferenciado conforme a atividade. Então, não só a agricultura, mas outras atividades, na regulamentação, poderiam ser, digamos assim, excluídas da regulação. Mas a gente entende que, digamos assim, a natureza do projeto, o mérito do projeto, ele não é tão prejudicado por esses pontos que o Ailton colocou. O que nós temos no mundo hoje, pela pesquisa que nós fizemos, os países que estão trazendo a agricultura para um mercado de carbono, principalmente a Austrália, Nova Zelândia, a Califórnia também tem um sistema de incentivo para pagamento de crédito de carbono pela adoção de técnicas agrícolas menos emissoras ou que removam gases de efeito estufa. Então, talvez o caminho no Brasil, até para conseguir uma adesão maior dos produtores rurais, porque aí você vincula isso a um aumento de renda da produção, então seria esse, possivelmente seria esse. E no caso do desmatamento ilegal, a gente entende que um mercado de carbono não vai resolver isso. Esse é um outro problema. É fiscalização, né? Eu queria que a gente conseguisse dar um pouco de condensada nessa conversa, que qual é o ganho para o Brasil, para a indústria brasileira, para a agricultura brasileira, com a implantação desse mercado? Então, o mercado regulado de carbono, ele tem uma lógica econômica que é estimular a eficiência. O primeiro é que a gente tem um problema. A gente precisa reduzir o volume de emissões, questão do aquecimento global, e a maioria dos países do mundo assumiu obrigações de reduzir suas emissões. O Brasil tem uma meta de redução de emissões. Então, o mercado de carbono regulado vem para ajudar o país a alcançar suas metas. Então, primeiro vem o problema
de excesso de emissões e seus efeitos sobre o clima, e depois vem quais são as maneiras mais eficientes de alcançar essas reduções de emissões com o menor custo econômico possível. No mercado regulado de carbono, com a negociação de direitos de emissão, a redução de emissões vai ser feita por aquelas empresas, por aqueles setores que têm menor custo para isso. Então, veja só, voltando lá ao exemplo do setor aéreo, que por questões tecnológicas e de custo tem dificuldade de reduzir suas emissões. Sempre que um voo sai, está consumindo combustível e ele não tem uma tecnologia que permita reduzir. Teria que ser bioquerosene, mas ainda não tem escala para isso. Então, esse setor, por exemplo, tem dificuldade para reduzir suas emissões, mas ele vai ser regulado. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter que compensar suas emissões comprando direitos de emissão, cotas brasileiras de emissões, de alguma empresa que já tem acesso a tecnologias que permitem reduzir suas emissões com menor custo. Do ponto de vista ambiental, Habib, você acredita que a implantação de um mercado de carbono pode fazer com que o país realmente reduza essas taxas enormes de emissão de CO2? Nós temos a expectativa que sim, Antônia, porque todos os levantamentos na Europa mostram uma diminuição das emissões a partir da implantação do mercado regulado. Tem um outro aspecto que talvez o Ailton possa falar melhor no campo da economia, que a Europa está instituindo taxas de fronteira associadas a carbono. Já estão valendo, né? O ajuste de fronteira. E o fato de termos um mercado regulado diminui o custo para as empresas que sejam sujeitas a essas regras, entendeu? Bom, então o Ailton vai falar sobre isso em outro programa, porque esse aqui a gente já precisa encerrar. Eu quero agradecer enormemente a presença de vocês dois aqui na Agenda Econômica. Obrigado. Obrigado a você. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Siga com nossa programação na TV ou escolha o que quer ver na internet de acordo com o seu momento. Política, economia, cultura, cidadania. Estamos em senado.leg.br/TV e no canal youtube.com/TV Senado. Inscreva-se no canal e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica.